Olá, meu nome é William Moreira e eu atuo na área de levantamentos topográficos. É um grande prazer estar participando do Combin 2.0. A minha apresentação será sobre point clouds e vantes como ferramenta de representação do terreno. Além disso, eu irei abordar outras técnicas de levantamentos, um conceito básico sobre as formas de levantamentos, os equipamentos utilizados e etc. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem. O próximo slide conterá os meus contatos e caso qualquer pessoa venha querer tirar uma dúvida, algum questionamento, queira falar comigo, é só entrar em contato que eu irei atendê-los. Esse é o sumário da minha apresentação. O tópico 1 é a introdução, breve histórico de tudo que eu irei falar hoje. O tópico 2 são as representações do terreno, as formas de representações, as formas planimétricas, altimétricas, quais as melhores representações do terreno. O tópico 3 são as técnicas de levantamentos, as principais técnicas de levantamentos topográficos atuais. O tópico 4 é uma case com fotogrametria convante. Nela vou apresentar alguns produtos provenientes do levantamento convante. Tópico 5 são representação do terreno aplicado ao conceito BIM. Algumas discussões, alguns temas, como a representação do terreno pode auxiliar no conceito BIM, alguns tópicos sobre isso. O 6 é a conclusão e o 7 é a bibliografia, algumas bibliografias que eu utilizei para somar o meu trabalho. Dando início ao tópico 1, a introdução. As técnicas de levantamentos elas podem ser diretas, que é no caso quando o levantamento ele é realizado direto no local. O topógrafo responsável pelas medições, ele faz as medições localmente, utilizando estação total, utilizando GPS, tudo isso. Essas são técnicas diretas. As técnicas indiretas, normalmente elas são provenientes de sensoriamento remoto. Você utiliza avião para captar a imagem, você utiliza avião para captar informação de laser e tudo isso. Então, essa é a diferença entre técnicas diretas e indiretas. Já essas técnicas, elas possibilitam, elas fornecem informações visuais, posicionais, dimensionais e geométricas que vão auxiliar em diversas etapas da estruturação do BIM. Então, a representação do terreno, ela, hoje em dia, é fundamental para o conceito BIM. Você pode fazer toda a demonstração do ciclo de vida da construção, incluindo os processos construtivos, as fases de instalação, histórico de manutenção. Representações do terreno. Existem duas formas de se representar o terreno, a forma planimétrica e altimétrica. A planimétrica ela é representada pelo mosaico de ortofotos. O que é o mosaico de ortofotos? É um conjunto de ortofotos. A ortofoto ela tem uma qualidade de um mapa. Ela é uma imagem que ela teve processos que corrigiram as deformações dela e ela tem uma qualidade geométrica totalmente acurada. Neste slide são apresentadas as ortofotos. Do lado esquerdo é uma ortofoto que foi feita pelo IPP e a do Rio de Janeiro. Do lado direito é uma ortofoto que foi feita pelo IBGE e a do Rio de Janeiro também. Nota-se ali que tem o Maracanã, uma região do Porto do Rio de Janeiro também. A ortofoto é importante para interpretações dos elementos do terreno. Ela é utilizada para inspeção de obra, inspeção visual, para auxílio virtual para locação da obra, para cadastro imobiliário. E o mapa que vocês veem no Google aí, que a gente utiliza, ele é totalmente restituído a partir das ortofotos. É isso, a ortofoto é basicamente isso. Existe outra forma de representação do terreno, a altimétrica. E ela tem vários tipos de representação, Que a primeira que eu irei apresentar para vocês é a point cloud, ou também chamado de nuvem de pontos. O que é a nuvem de pontos? É um conjunto de pontos que possui um sistema de coordenada tridimensional. A nuvem de pontos é levantada através de sensoramento remoto proveniente de técnicas de escaneamento laser ou fotogrametria. Com laser,
O laser ele faz basicamente uma varredura de todo o terreno, de uma superfície, de um prédio, uma construção e tudo isso, né? Já a fotogrametria, você tem várias imagens, e as imagens, ela tem imagens que são sobrepostas. Então você tem um prédio numa imagem e tem um prédio em outra imagem. E você extrai um ponto fotogramétrico. O que é um ponto fotogramétrico? Você tem um ponto ali numa imagem, que é um prédio, e você tem outro ponto em outra imagem, que também é um prédio. Então você demarca esse ponto numa imagem e em outra imagem. Então esse ponto vai ser gerado uma localização nele, né? E antigamente esses pontos fotogramétricos eles eram extraídos por pessoas, manualmente, cada ponto. Hoje em dia você tem um algoritmo chamado SIFT, que ele faz a extração desses pontos fotogramétricos de forma automática. Essa representação de uma nuvem de pontos escaneada por laser foi feita por um aluno da Universidade Federal do Paraná no trabalho de conclusão final de curso dele. Note a densidade de pontos e o quão detalhosa é essa nuvem de pontos. Outra representação altimétrica é o modelo digital de superfície, MDS. Esse modelo digital é o que melhor representa a tridimensionalidade de uma determinada região, considerando a altimetria de atributos, de edificações, de vegetações, proporcionando a melhor interpretação da localidade. O MDS ele proporciona a conceitualização do projeto, aonde vai ter uma árvore, uma visão de um morro, uma outra construção. Além disso, as construções das subestações elas têm utilizado o MDS. Por quê? Porque a subestação ela tem uma certa vegetação em uma localidade. Então ela precisa saber a altura da subestação e por onde ela vai passar. Se ele vai ser impedido, a fiação elétrica vai ser impedida por essa vegetação ou não. Existe também a declividade topográfica que ela pode ser avaliada com esse modelo digital de superfície e dentre outras atribuições. Esse é o modelo digital de superfície, realizado através de um escaneamento laser. Foi gerado também por um aluno da Universidade Federal do Paraná e vocês podem notar na imagem que a gente consegue identificar as vegetações, as casas, todos os atributos importantes do terreno. Essa última representação altimétrica é o modelo digital de terreno, MDT. É o modelo digital que melhor representa a altimetria do terreno. É livre de feições não naturais, ideal para trabalhos topográficos, ambientais e obras de engenharia, nos quais se buscam representações precisas das áreas. Você tem o MDS, que contém árvores, prédios, outros elementos do terreno. Você pega esse MDS, através de algum processo, você retira essas árvores, os prédios e outros elementos. E com isso você resulta no MDT. Este é um MDT que foi gerado através da fotogrametria convante. Note que os prédios foram retirados, as árvores e tudo isso. Essa não é a melhor forma de geração de MDT. A melhor forma de captação do MDT é com o laser aerotransportado, né? A gente vai ver isso um pouco à frente. O MDT ele é muito utilizado para dimensionamento volumétrico, para definição de corte e aterro, né? Ou também para definição da declividade topográfica do terreno. No tópico 3, eu vou apresentar as técnicas de levantamentos. A primeira técnica que eu irei apresentar é a fotogrametria convencional ou fotogrametria convante, né? Atual. A fotogrametria é a técnica que possibilita representar o espaço tridimensional a partir de imagens bidimensionais. Ou seja, você tem um voo que ele é todo planejado. Você tem faixas de voo e nessas faixas de voo você tem tomadas de imagens que são sobrepostas. As imagens elas são tomadas de forma que tenha sobreposição para causar o efeito de estereoscopia. Esse efeito de estereoscopia permite a tridimensionalidade. Essa é uma apresentação com os procedimentos de levantamentos fotogramétricos. O planejamento de voo é a primeira etapa. A gente vai determinar a altura de voo. E essa altura de voo ela é totalmente dependente da focal da câmera. E a altura de voo com a focal da câmera vai determinar a nossa escala de voo
ou escala da fotocarta. Além disso, a gente tem o GSD, o Ground Sample Distance. Ele também é dependente da altura de voo, focal da câmera e da escala de voo. Ele é o quanto você consegue enxergar no terreno. Outra componente do planejamento de voo é a sobreposição das imagens. A gente tem sobreposição longitudinal e lateral, ou seja, é uma sobreposição ao longo da faixa de voo, imagens se sobrepondo. No final da faixa de voo, você vai ter sobreposição lateral, ou seja, a primeira faixa vai se sobrepor lateralmente com a segunda faixa. A segunda etapa desse levantamento é o campo, mas previamente tem que ser realizado um estudo de espaçamento dos pontos de controle e pontos de cheque. Os pontos de controle vão ser utilizados como informação de georreferência no processamento, e os pontos de cheque são os pontos de validação do nosso produto. É realizado o voo e a captação de todos esses pontos, os pontos geodésicos, os pontos de controle e os pontos de cheque. A terceira etapa é a etapa de processamento. Previamente, é realizada a inserção das imagens no ambiente virtual, a criação do bloco, o ajuste do bloco. Você posiciona imagem por imagem na faixa de voo. Após isso, é realizada a orientação interior de cada imagem, ou seja, é a recuperação da métrica de cada imagem. Após esse procedimento, é realizado o processamento. O primeiro processamento é a aerotriangulação, ou seja, você extrai no processamento os pontos fotogramétricos de forma automática ou manual. E também você consegue identificar e calcular a orientação do sensor, ou seja, os ângulos de atitude do sensor. A atitude do sensor é a rotação em X, Y ou Z que o sensor vai ter na tomada da imagem. Em seguida, é inserido o georreferenciamento ao projeto. Os pontos de controle são inseridos no projeto. No clique, o ponto medido num prédio é demarcado na imagem naquele prédio. Após isso, é escolhida a projeção cartográfica do projeto e é inserida. A quarta etapa é a geração de dados. Os pontos fotogramétricos, com informação de georreferência e projetado numa projeção cartográfica, resultam nos point clouds georreferenciados e eles são totalmente precisos. Após a geração do point cloud, é gerado o MDS. Como é gerado o MDS? O MDS ele é a densificação dos point clouds. A partir do MDS é gerado o MDT. O MDS passa por um processamento que é retirado as edificações, as vegetações e assim resulta no MDT. Por fim, é gerada a ortofoto. Com o auxílio do MDT, ocorre o processo de ortorretificação de todas as imagens. O que é a ortorretificação? É o processo que torna os feixes perspectivos da câmera perpendiculares ao terreno, corrigindo a geometria das feições na imagem. A última etapa do levantamento fotogramétrico é o teste de qualidade. É realizada uma análise comparativa dos pontos de cheques captados em campo com os pontos medidos digitalmente, ou seja, os pontos que foram medidos nos produtos cartográficos. Essa comparação tem que estar dentro de um critério de confiabilidade. A partir disso, é avaliado o PEC, o padrão de exatidão cartográfico. A segunda técnica de aerolevantamento que eu irei abordar é o aerolevantamento LiDAR. O laser scanner transportado por aeronaves de grande porte emite pulsos capazes de representar o terreno. Agora eu irei explicar como funciona esse tipo de levantamento. O avião tem uma direção de voo e ele vai escaneando pontos sobre o terreno. O sistema inercial capta as informações da IMU, que são a atitude do sensor, os ângulos de rotação e a altura do sensor. Esse é um quadro com as etapas de um aerolevantamento LiDAR. A primeira etapa é o planejamento de voo. O elemento importante para o planejamento de voo é a altura de voo.
A altura de voo e o ângulo de abertura do sensor estimam o footprint. Footprint é a projeção do pulso no terreno. Ele tem uma propriedade física que faz com que ele divirja. E, consequentemente, a projeção no terreno é na forma de uma área. Essa área projetada possui um diâmetro, que é o diâmetro do pulso. O diâmetro do pulso permite ao sensor o registro de mais de uma superfície para o mesmo pulso. Essa propriedade é muito importante para a geração do MDT, porque o pulso ele vai ultrapassar a vegetação naquela mesma superfície e vai chegar no terreno. Então, ele tem um retorno, ele bate na vegetação e volta. E ele volta de novo e ultrapassa aquela vegetação e chega no terreno. A velocidade é outro elemento muito importante para o planejamento de voo. O escaneamento ele tem que ter sincronismo, então a aeronave não pode ser muito rápida nem muito devagar. Já o ângulo de abertura, ele também é um fator primordial, que ele determina a área que é escaneado, né? Então você tem que sobrepor sempre a área para que não deixe nenhum buraco no escaneamento. A segunda etapa do aerolevantamento LiDAR é a etapa de campo. O primeiro procedimento a ser realizado é a estacionar a base do GNSS, que ele vai ser utilizado no sistema de GPS para a correção dos pontos captados pela aeronave, né, pelo sensor. A base é sincronizada com o GPS que vai sendo transportado pela aeronave. O voo é realizado e o sistema inercial capta as informações da IMU. Por fim, são captados os pontos geodésicos nessa área escaneada para fazer o teste de qualidade do levantamento. A terceira etapa é o pré-processamento. Nele, as nuvens de pontos são georreferenciadas e filtradas. O georreferenciamento é o processo em que cada posição da nuvem de pontos é corrigida através de um processamento utilizando o sistema de GPS e as informações da IMU. A filtragem é o processo que é identificado os erros grosseiros e aleatórios. Os pulsos captam informações de pássaros, de objetos e partículas que não são interessantes. Elas são errôneas para o procedimento. Então, o processo de filtragem ele identifica esses erros e ele corrige, ele elimina no caso. A quarta etapa do aerolevantamento LiDAR é a etapa de processamento. Inicialmente é feita a classificação. Essa classificação é feita de forma automática. São identificados elementos do terreno como vegetações, construções, dentre outros elementos. Após a classificação, é realizada uma análise supervisionada pelo operador, na qual ele valida os resultados. Por fim, é gerada a modelagem tridimensional, o MDS, o MDT ou uma superfície. A última etapa é o teste de qualidade. Assim como no levantamento fotogramétrico, precisa validar o produto criado, né, o produto gerado. Então é feita uma análise comparativa dos resultados do processamento com os resultados de em campo, da mesma maneira que foi realizado no levantamento fotogramétrico. A última técnica de levantamentos que eu irei abordar é o LiDAR terrestre. O LiDAR terrestre é uma tecnologia de levantamento terrestre que vem sendo utilizada para modelagem de superfícies. Seu sensor emite pulsos de lasers para medir a sua distância até o objeto a ser levantado. Existem 3 formas de medição dessa distância: pelo intervalo de tempo entre a emissão, reflexão e o retorno do pulso, pela diferença de fase entre a onda transmitida e a onda recebida, e pela triangulação, que utiliza medição de distância inclinada e angulação de vários pontos, e esses pontos eles se auto-corrigem. Você faz um processo de ajustamento de cada ponto. Para fazer essas medições, os pulsos são direcionados por um sistema óptico e um motor que gira em torno do eixo vertical do instrumento. Isso faz com que o laser ele escaneie toda a angulação em torno da estação, né? Então, ele modela toda aquela superfície, aquela cena. Com isso, você delimita vários pontos em que o scanner vai ficar estacionado e você capta várias nuvens de pontos em diferentes cenas.
E isso vai possibilitar a modelagem da superfície, porque vai ter alguns prédios que vão ter objetos no meio que vão impedir a passagem dos feixes. Então você acaba tendo que dividir esse trabalho em várias cenas para que o objeto seja todo modelado. Existem alguns scanners que ele possui câmeras acopladas que possibilitam a pigmentação RGB das estruturas que vão ser modeladas, ou dos objetos, das cenas e tudo. Essas são as etapas de um escaneamento terrestre. A primeira etapa é o planejamento. No planejamento a gente vai determinar o alcance máximo do pulso. Cada equipamento tem um diferente alcance, então tem que verificar no equipamento e determinar o alcance máximo para aquele equipamento. O que a gente tem que determinar também é o número de cenas. Como eu já tinha dito, os lasers podem ser impedidos por alguns objetos, então a gente tem que fazer uma estratégia e determinar cada ponto de cena daquele escaneamento. Isso vai permitir com que a estrutura ou o objeto em si que a gente queira modelar seja todo modelado. A segunda etapa é a etapa de campo. Para realizar o escaneamento, inicialmente a gente tem que fazer o quê? Em cada ponto que vai ficar estacionado o laser, cada ponto que vai gerar cada cena, a gente vai ter que fazer a medição das coordenadas precisas daquele ponto e também é colocado sinalizações. Ou seja, quando a gente está criando a cena de um ponto, a gente vai colocar sinalizações em outros pontos para que possa ser feito um processamento e ajustamento da nuvem de pontos. E por último, a gente vai fazer a captação dos pontos geodésicos, ou seja, os pontos que a gente vai utilizar para controle lá, o controle de qualidade. A terceira etapa é a etapa de pré-processamento. É realizado o ajustamento da nuvem de pontos, ou seja, é eliminado os erros grosseiros e é feito um processamento ali que ajusta cada ponto da nuvem de pontos. Em seguida, é realizado o georreferenciamento dessa nuvem de pontos. Em alguns casos, essa nuvem de pontos ela não é georreferenciada, ela é criado um sistema de projeção local ou um sistema de projeção qualquer para ela. Após o georreferenciamento, é realizado o processo de filtragem. São retirados os pontos errôneos da nuvem de pontos, os pontos de ruídos, os pontos que foram criados com a reflexão do pulso em pássaros, em pessoas e carros. A quarta etapa é a etapa de processamento da nuvem de pontos. O primeiro processo é o de classificação. É feita uma classificação automática dos objetos escaneados, e aí você consegue definir o que é vegetação, o que é prédio, o que é casa e outros objetos escaneados. Em seguida, é realizada uma análise supervisionada dessa classificação, ou seja, o operador ele verifica como foi feito o escaneamento, ele verifica se os dados estão coerentes ou não. Por último, é realizada a modelagem tridimensional, seja a modelagem de um edifício, a modelagem de uma casa, a modelagem de um terreno e dentre outras modelagens. A última etapa do escaneamento terrestre é o teste de qualidade. É realizada uma análise comparativa entre os pontos captados no terreno com os pontos medidos de forma digital, os pontos medidos no produto gerado. Então essas são as principais técnicas de levantamentos. Agora eu irei apresentar para vocês um levantamento realizado com o Vant. Eu atuo na área há mais de um ano, só que eu não tive acesso a dados da minha empresa por falta de autorização dos meus chefes, então eu tive que conseguir alguns dados com uma empresa para apresentar para vocês. Essa foi um pequeno voo de 49 imagens e ele foi cedido pela Pix4D, né? E é isso. Essa é uma ortofoto, gente. Vocês veem que é uma região pequena. Ela tem um GSD de cerca de 5 centímetros. Então você consegue ver um espaço bem pequeno no terreno. Essa ortofoto ela é uma ortofoto que ela é georreferenciada. Ela tem posição associada à ortofoto. Ela tem
características que você consegue fazer um cadastro, ou você consegue fazer diversas atividades com essa ortofoto. A ortofoto ela é um elemento importante para o monitoramento de uma obra, né? Então você pode fazer o imageamento de uma obra toda e você ficar avaliando o quanto teve de evolução ou não dessa construção. Esse é um slide da ortofoto com um pouco mais de zoom, para vocês olharem um pouco mais com detalhamento da ortofoto. Essas são as curvas de nível geradas pelo aerolevantamento com Vant. Notem as cotas, diferentes cotas. Essa curva de nível tem uma equidistância de 1 metro, né? Então dá para notar esse tipo de representação altimétrica. Esse é um modelo digital de superfície gerado com o aerolevantamento com Vant também, essa mesma case, né? Então dá para notar ali as casas, tem alguns tipos de ondulações no terreno ali também, dá para notar perfeitamente a diferença de nível, né, em cada local. Esses modelos digital de superfícies, eles também podem ser importados no AutoCAD Civil e outras plataformas também. Essa é uma point cloud, né, do aerolevantamento com Vant. Veja a densidade dos pontos para identificar elementos no terreno perfeitamente. A vantagem de ter essas point clouds é que elas podem ser trabalhadas em diversas plataformas, AutoCAD Civil, o Revit, Global Mapper, entre outras plataformas. Essas são as point clouds importadas no AutoCAD Civil. Eu coloquei esse tipo de representação para vocês verem a quantidade de pontos, né? E avaliar uma topografia tradicional, para você levantar essa quantidade de pontos, é muito demorado. Você colocar a estação, o GPS e ficar levantando esse número de pontos, é bem demorado. Já com a fotogrametria com Vant, ela permite você extrair esses pontos no processamento, né? Então agiliza essa quantidade, essa extração de pontos, e você consegue quantificar melhor o terreno, quantificar o volume, né? Dimensionar o volume do terreno de forma mais eficaz possível. Continuando aí no AutoCAD Civil com a Point Cloud, eu apliquei o processo de triangulação, né? Então você vai interpolando esses pontos, e essa é só para mostrar o processo de interpolação mesmo, que você teria que fazer um processo ali de edição na nuvem de pontos, tirar aquelas linhas que estão a mais ali, mas dá para trabalhar da melhor forma possível com essas nuvens de pontos e representar muito bem o terreno, né? Como eu já tinha dito, eu não tive acesso a dados da minha empresa. A gente já fez muitos levantamentos, mineração, levantamentos para agricultura, né? Outros tipos de levantamentos que não são voltados à construção civil, mas a gente já também fez inspeção com obras, inspeção de obras, inspeção avaliando temporariamente a evolução da obra. E a topografia do terreno é algo que a gente sempre costuma fazer, né? Os dados que eu obtive foram os dados da empresa Pix4D, e eu deixo aí um obrigado à empresa por ter fornecido esses dados para gerar essa apresentação para vocês. Esse é um bônus da minha apresentação, né? É um point cloud proveniente de um aerolevantamento qualquer, né? Ele é importado no Revit com a aplicação do Onbox. O Onbox, ele é um plugin que o nosso amigo, também palestrante, chamado Thiago Almeida, criou. E é um aplicativo interessante que você consegue fazer aplicações da topografia dentro do Revit, geração de superfícies, edições também. Então, ele é muito interessante, que você não precisa ir
ir para o AutoCAD Civil, gerar uma superfície e fazer outro procedimento e depois voltar para o Revit. Dentro do Revit você já vai ter essas aplicações. Então, tá aí o link no YouTube para quem quiser saber um pouco mais sobre esse plugin. E um parabéns para o nosso amigo Thiago. Esse é o quinto tópico da apresentação. Representação do terreno aplicado ao conceito BIM. Então são várias aplicações que são usuais, são fundamentais para o conceito BIM. Então, georreferenciamento. As representações do terreno georreferenciadas são fundamentais ao conceito BIM por apresentar geometria acurada e exatidão posicional. Então, a geometria acurada ela vai facilitar nos projetos, né? A exatidão posicional ela é uma propriedade da cartografia em si, do ponto estar naquele local, né? A localização precisa de elementos do canteiro de obras representados em ambientes virtuais auxilia os arquitetos e os projetistas em suas respectivas funções. Então, o terreno representado lá na plataforma virtual, ele vai auxiliar tanto de forma planimétrica e altimétrica aos arquitetos na conceitualização e aos projetistas na área quando ele estiver projetando o projeto em si, né? Então ele vai conseguir identificar a topologia do terreno, ele vai conseguir identificar os locais que são mais altimétricos e não, e dentre outras características do terreno em si. Os elementos da construção projetados em ambientes virtuais CAD, GIS, são materializados no terreno através de processos como locação de obra e estaqueamento. Então o processo que você gerou lá, você colocou os pontos, você criou uma planta, você fez um estaqueamento para a estrada, você através desse projeto que é criado no ambiente virtual, você materializa ele no terreno. Então é uma aplicação sim, fundamental para o conceito BIM, o georreferenciamento. Outra aplicação, na real, é uma necessidade, né? A definição da topografia do terreno. O levantamento topográfico deve ser avaliado segundo as seguintes características. Então, a topografia do terreno ela deve conter essas características de exatidão e precisão posicional, que é o que eu já tinha dito, é a possibilidade do ponto estar naquele lugar, e a precisão se você fizer uma medição dela estar naquele local em todas as vezes que você medir. Então é basicamente isso, essa exatidão e precisão no georreferenciamento dos materiais que vão ser entregues, né? A qualidade geométrica. Então se você faz uma representação do terreno de um prédio ou de outro elemento do terreno, ele tem a qualidade geométrica daquilo ali correta. Se o prédio mede 3 metros, o prédio vai ter que medir 3 metros no ambiente virtual também, no dado que você gerou. E a escala conveniente com o serviço. Então, como eu já tinha dito lá no levantamento, a gente define uma escala inicial. E essa escala ela tem que ser respeitada. Hoje em dia a gente tem no ambiente GIS e até no ambiente CAD, são escalas, né? Então você dá um zoom e ele aparece que tem uma escala lá. Então se você aumentar a escala, você vai estar errando. Porque se você definir uma escala inicial de 2000, você tem que trabalhar com aquela escala de 2000. Se você aumentar a escala e ficar com 1000 lá, você vai estar errando a posição daquele local. Então você aumentou a escala, você vai ter uma visualização maior daquele elemento, mas você vai ter a posição dele errada. Através de dados topográficos com essas qualificações, o projeto poderá ser planejado e executado com dados fiéis e confiáveis, possibilitando os estudos e análises assertivos e colaborando com todas as etapas de um projeto. Então é isso, né? O que eu já tinha dito, o projeto ele vai ter que ter uma topografia bem feita. É essa a palavra mesmo, bem feita. Caso a topografia não contenha essas qualificações, acarreterá em erros de locações, diferenças altimétricas, inconsistências no dimensionamento volumétrico e entre outros problemas, aumentando o custo e ocasionando revisões de projetos. Então, esses erros posicionais eles podem aumentar o custo da obra e fazer com que tenha revisões de projetos. Esses problemas de topografia
como um exemplo, a diferença altimétrica do terreno, ela pode, um erro posicional ali na altimetria, ela pode ocasionar em um erro de projeto, né? Um erro na fundação do projeto. Então você deveria colocar uma certa quantidade de concreto, você vai ter que dobrar esse valor de concreto para que você tenha a sua fundação correta. Outro problema é os erros de cota também na construção de dutos. Então ele precisa de uma posição correta da topografia para que ele consiga fazer aqueles dimensionamentos do terreno, para onde ele vai cortar e aterrar, e outros processos da construção do duto. Representação do terreno aplicada ao conceito BIM. Planejamento do projeto. A conceitualização ela é muito importante, né? Precisa representar o terreno, você vai ter a topografia ali toda bem definida para que seja feita a conceitualização. Além disso, ele vai ter a posição precisa do local para avaliar a posição solar, dentre outras características que formam a conceitualização do projeto. As avaliações topológicas. Então, os profissionais eles podem fazer avaliações topológicas, ou seja, fazer medições no terreno de forma virtual, né? Você verificar a altura de um objeto no terreno, verificar se tem uma árvore, se não tem, se está a drenagem, como é que está. Então essas são as avaliações topológicas. Além disso, você pode fazer a planta topográfica, né? Você já vai ter todos os dados topográficos e você vai criar a planta topográfica do terreno. E a alocação da obra, você, através desses dados todos georreferenciados, você faz a alocação da obra por inteiro. E a planta baixa, você já vai ter todos esses dados de posição e todos os dados de medições. Você consegue fazer a planta baixa da melhor forma possível. E após essa criação da planta baixa, você faz o modelo 3D da construção também. A representação do terreno ela vai ser bastante usual para o dimensionamento volumétrico para a definição de corte e aterro do terreno. Então, dependendo do projeto, você vai ter que fazer diferentes dimensionamentos, né? Se for um projeto da construção de um edifício, você vai ter que terraplanar o terreno. Então você vai ter que definir uma altimetria e fazer a terraplanagem nele. Então vai cortar em alguns lugares e aterrar os outros, tornando esse terreno plano. Em outros projetos, tipo como corredores ou gasodutos, você vai ter vários elementos que vão ser importantes. Você vai ter que definir a curva da ferrovia ou da rodovia, você vai ter que definir a declividade máxima que vai ter de altura, assim, de subida. Então você vai ter outros elementos que vão definir esse corte e aterro. A representação do terreno ela também é muito importante para o BIM, né? BIM 4D. Por meio das ortofotos e point clouds, você consegue fazer o monitoramento da obra. Então, o monitoramento temporário da obra. Você vai ter informações que você vai conseguir gerenciar a obra. Você vai gerenciar as etapas da obra. Então, se houve algum atraso, você vai identificar que naquele momento teve um atraso e você vai tentar corrigir para que a sua obra ela seja entregue no tempo correto, né? Então, essas representações do terreno elas são muito importantes para o BIM 4D, para esse gerenciamento da obra temporário, né? Esse é um exemplo de BIM 4D. Vocês podem ver que eles estão de certa forma monitorando a obra e gerenciando. Então eles fizeram o imageamento e o laser ali, né? Então isso é uma nuvem de pontos que eles conseguem gerenciar e aplicar o conceito BIM 4D. A modelagem tridimensional. As técnicas de levantamento auxiliam nas etapas de conceitualização do projeto, fornecendo parâmetros posicionais e dimensionais que contribuem no desenho da planta e posteriormente na construção de modelo tridimensional. Então, é feito todo esse levantamento anterior,
essa conceitualização do projeto e você consegue definir muito bem a planta baixa e posteriormente você consegue realizar a modelagem tridimensional. Em alguns aspectos, quando o BIM ele não é implantado na etapa inicial do projeto, a gente pode fazer o as-built da obra, né? Então você realiza um escaneamento terrestre auxiliado com a tecnologia do laser aerotransportado, ou também pode ser feito com a fotogrametria com VANS. Então você vai ter as informações de topo e as informações laterais. Então você vai conseguir recriar essa construção, você vai conseguir realizar o as-built da obra. Esse é um exemplo aí de um as-built que foi realizado por um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então tá o link aí do Facebook, né? Tem um Facebook lá e vocês podem acessar e ver como ficou o trabalho dele, né? Ficou muito bem feito. As questões ambientais também. Através da representação do terreno você consegue fazer algumas análises ambientais e isso vai colaborar também para o BIM. Análises como suscetibilidade de erosão de taludes. Então você tem um talude lá e você consegue, através de algum estudo, verificar se ele tem uma possibilidade de erodir ou não. Outra também aplicação para questão ambiental é o mapa de fluxo hídrico ou mapa de declividade. Então você vai ter o caminho da drenagem em si. Assim eu termino esse quinto tópico de representação do terreno aplicado ao conceito BIM. A sexta etapa da apresentação é a conclusão. Então, mediante tudo que a gente viu, a gente vê que a representação do terreno ela é muito importante para o conceito BIM. Ela vai auxiliar com informações importantes de visuais, posicionais, dimensionais e métricas que são vantajosas nos procedimentos de planejamento, execução e controle da obra. Eu termino a minha apresentação agora, pessoal. Eu só vou passar a bibliografia rapidinho aí para vocês verem. Então essa é a bibliografia, alguns dados que me auxiliaram bastante.